Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que o Senhor abençoe grandiosamente quem me ouve, que Ele possa vir falar conosco mais um dia, começando a semana, que a sua semana seja muito abençoada por Deus. Esse é o desejo do meu coração. O texto para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 15. Eu vou ler apenas um versículo, mas quero ali navegar pelo texto inteiro. Peço que vocês prestem atenção para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Mateus capítulo 15, nós vamos ler o verso 28. Diz assim: Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma mulher, a mulher cananeia de Tiro e Sidom. E esse texto fala um pouco de intercessão. Eu sei que esse assunto desperta muita curiosidade. Realmente funciona? Como que é feito isso no âmbito espiritual? Bom, irmãos, a palavra ela mostra a eficácia, e inclusive o Senhor Jesus, junto com essa mulher, ele se admira da fé, tanto dessa mulher como do soldado, do centurião romano, que pede por um escravo. Ambos pedem por pessoas que não são o escravo, nem parente era do próprio centurião romano. Tem um outro centurião que pede pelo filho, mas o que é elogiado é o que pede pelo escravo. E essa mulher, o Senhor em Mateus 6, no versículo 30, ele critica, não critica, na verdade, ele dá uma ideia de que a fé, há níveis de fé, falando que a fé dos discípulos é uma pequena fé. E uma fé pequena não quer dizer que ela seja fracassada, apenas ainda que não foi desenvolvida a ponto de alcançar aquilo que se pede. E o Senhor, ele alcança muito, ele elogia muito essas duas. E vamos ver o porquê, vamos acompanhar a história e vamos perceber. A palavra fala que ele estava ali e o Senhor Jesus, nós sabemos que ele anda de forma proposital, ou seja, ele se move por propósitos. O Senhor tinha uma lista de obras a qual deveria ser feita. E a princípio, o entender que nós temos é que essa mulher talvez não estaria nessa lista. Bom, eu tenho as minhas dúvidas. Ali no versículo 22 fala assim: uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que atormenta ela terrivelmente. Essa mulher tem a consciência de que a filha dela é atormentada por demônios e que as coisas terríveis que ela fazem é porque o demônio assim escraviza ela para que ela faça. Na versão de Ferreira de Almeida fala que ela está miseravelmente endemoniada, o que sugere um ninho de demônios, o que sugere que essa menina talvez, e muitos teólogos concordam, que ela não tivesse talvez nem higiene pessoal. Sim, talvez nem tomasse banho, talvez os demônios que habitassem nela deixasse ela numa situação de prostração tão grande que ela não tivesse vontade nem de mesmo de ter o seu momento ali de higiene pessoal, tomar banho, talvez escovar dente. Essa é a reflexão. Então tem demônios que fazem com que a gente fique prostrado, tem demônios que deixam a gente na cama de depressão, tem demônios que levam também o seu marido, a sua esposa a te trair. Tem demônios que levam, a doença. Tem demônios que levam à enfermidade. Tem demônios que colocam a pessoa encurvada. Tem demônios que fazem as pessoas usarem drogas. E é impressionante porque eu tenho um amigo, e eu não vou revelar o nome dele, mas ele me contou a história. Ele falou para mim que a tendência é justamente o demônio levar a pessoa a um grau de loucura e no final é pedir o sangue. Talvez. Agora perceba, essa mulher tem uma consciência muito grande. Ela fala assim: a minha filha está. Ela chama de filha, mas fala do estado. A filha não está. Ela ainda é filha. E é por isso que ela está pedindo. E quem tem filho sabe o grau que há de ligação na alma para que nós possamos interceder pelos nossos filhos. Quem
Quem tem filhos e se encontra um filho numa dificuldade, e talvez essa mulher já tenha enfrentado muitas situações com essa filha, sabe o que realmente está pedindo, ela sabe que tem urgência, e por isso ela foi em Jesus. Talvez ela tenha ouvido falar de Jesus. Um amigo meu me contou, e ele me falou que ele teve experiência, eu não vou revelar o nome dele, mas para manter ali a identidade de forma sigilosa, mas ele me contou o testemunho dele. Ele me falou que conversava com o demônio tete a tete, ele ia pedindo pequenas coisas. Esse amigo meu, ele chegou a ter um testemunho, ele é convertido hoje, é cristão, mas ele chegou a vender drogas. Ele tinha uma biqueira, ele era proprietário da biqueira, e ele falou que o caso dele era só Deus tirar lá, mas foi um momento decisivo que o demônio foi levando ele a fazer pequenas coisas até que ele pediu sangue, e talvez pedir o sangue era apagar alguém. É isso que o demônio faz. O demônio leva as pessoas num grau de ira tão grande, de ódio, de raiva, que isso acontece. E essa mulher, ela tem a consciência, porque a filha dela não é o momento dela. Então eu quero te dizer, meu irmão, aquela pessoa que você pede, ou até mesmo você não é o seu momento. Não é assim que Deus te olha. Nós não podemos olhar a pessoa pelo momento dela, apesar de não aprovarmos, mas temos que ter a consciência. Essa mulher tinha consciência que o problema da filha dela era espiritual. Ela tinha consciência. E olha, ela chega falando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que ela alcançou, fala assim, Jesus não disse uma só palavra, alcançou o silêncio de Deus. Mas só aquela mulher sabe o que ela carregava. Talvez a filha dela e ninhos de demônios são dados muito para pessoas que são abusadas sexualmente, para pessoas que são abandonadas, sabe? E talvez você pense como aquela mulher, porque Jesus não diz nenhuma palavra. O que a gente faz? A gente desiste. Mas talvez aquela mulher conhecesse a palavra e ela tivesse lido ali em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz: portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês, e ele não os deixará e nem os abandonará. Era a intenção de Deus alcançar os gentios. Essa mulher era uma mulher gentil. Logicamente, ele veio para os israelitas, mas não era o momento. E alguns teólogos falam que talvez ele estivesse em silêncio por causa disso. E olha só o que acontece. A gente percebe, fala assim: então os discípulos insistiram ele, mande embora para que ela pare de gritar. Começou a passar vergonha. E aí o que ela encontra? Rejeição de Jesus e rejeição de quem deveria ajudar. Talvez aquela mulher já tivesse levado nos líderes fariseus, talvez ela já tivesse levado e ninguém resolvia o problema, mas ainda assim era filha. Só ela sabe o amor que ela carregava. E Jesus disse à mulher então: fui enviado para ajudar as ovelhas. Primeiro encontra o céu fechado, nenhuma palavra de Deus. Agora encontra rejeição em palavras. Olha, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, fala no versículo 25, ajoelhou-se diante do Senhor e mais uma vez: Senhor, ajude-me. Senhor, ajude-me. Quantas vezes nós precisamos de ajuda e não encontramos em ninguém? Quantas vezes encontramos pessoas que deveriam nos ajudar, sabe? E olhamos para as atrocidades que deixam marcas registradas. É o neném que foi abandonado pelo pai e a mãe no latão. Nós passamos, ouvimos choro, fingimos que não ouvimos. É a mina que foi, sabe? A menina que foi estuprada e ela não aguenta lembrar da cara do abusador. Quando entra em choque, sente nojo de si mesma, sente culpa pelo acontecido, sente raiva, está presa pelo ódio e pelo sentimento de vingança que acompanha. Acorda de madrugada, pede os pais para dormir do lado dela porque se sente abandonada. O demônio começa a cochichar no ouvido, vai para dentro do banheiro se lavar, na tentativa de se sentir mais limpa todo dia. E talvez você pense também como os discípulos: que se exploda, o problema não é meu. O problema não é meu. O problema não é meu. É de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem? E ela implorou mais uma vez, porque era filha.
E muitas vezes nós, graças a Deus, eu louvo a Deus que Deus tem levantado uma geração que se importa com pessoas, geração de intercessores, geração de pessoas que não param, que entenderam que a mensagem do Evangelho não é encher prédios e nem o bolso de dinheiro, e sim encher corações que estão vazios e perdidos com a presença do Pai através do Espírito Santo. Graças a Deus, eu louvo a Deus por pessoas assim. Ai, que se exploda, o problema não é meu. Jesus respondeu, não é certo tirar. Perceba que essa mulher, olha, Jesus sabia, olha só o que Jesus falou. Jesus respondeu, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Algumas versões trazem cachorrinho. Parece humilhante, né, da boca do mestre. Agora o Senhor sabia ou não? Eu falei para vocês, eu creio que o Senhor passou lá e eu creio que o Senhor tinha propósito. É humilhante ou não é? O que tudo que essa mulher tem vivenciado? Romanos 8:18, as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Portanto, 1 de Pedro 5, versículo 6, humilhem-se diante da potente mão do Senhor, porque no tempo oportuno Ele os exaltará. Cachorro, não é certo tirar a comida das crianças e jogar lá cachorro, mas mesmo assim ela ainda não para. Perceba que Jesus sabia, enquanto isso a menina estava lá endemoniada. E essa mãe, eu quero trazer um detalhe, talvez essa mãe tenha passado por rejeição da própria filha, ela estava endemoniada, gritando, eu te odeio, tenho nojo de você, porque quem se sente assim, meus irmãos, quem se sente assim, só consegue replicar isso. É o que ela tem, é o que está dentro do coração, e talvez nem culpa dela fosse, como eu disse, talvez essa mãe, por essa região de Tiro e Sidom, era a região a qual eles ofereciam o sacrifício das crianças, uma região dominada pelo medo, pelo ódio, pelo pavor. Ah, que se exploda, o problema não é meu. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meu Deus, eu estou sentindo alguma coisa que eu não sei se você está sentindo aí do meu lado, não, meu irmão, mas essa mensagem ela traz muito para mim, sabe por quê? Migalhas repartidas geram milagres. Migalhas repartidas, se contentou com as migalhas. As migalhas repartidas no reino geram grandes milagres. Toda vez que nós repartimos as migalhas na mesa, não é certo tirar comida da criança. As crianças eram a nação de Israel. E olha só, essa mulher ela teve uma visão espiritual. Primeiro, ela viu que Jesus veio para os gentios também e que ele não se limitava e ele não se prendia em protocolos de lei e, de legalismo e determinismo. Ele sabia que a solução do problema é filha, está endemoniada, não é o momento, é filha. Tudo que ela precisa do mestre. Continuou a clamar. Perceba, porque as crianças, e o que está falando é de um banquete espiritual. Os judeus, eles comiam em mesas que elas eram construídas no chão. Então, provavelmente nem caía migalhas, mas a migalha do mestre, a mesa do mestre, ela é preparada no céu. Oh meu Deus, oh meu Deus. Então caíam migalhas repartidas que geram milagres. Ela acreditou e aí chegou no versículo que eu falei para vocês. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus, seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Em algumas versões, seja feito como tu queres. O Senhor trabalhou primeiro no coração daquela mulher, da mãe, porque ela tinha experiências com aquela menina e era necessário ela passar por um processo. Tudo que essa mulher passou é um processo diferente do meu e do seu, meus irmãos, tudo que nós estamos passando. É impressionante isso, porque Jesus trabalhou no coração, porque houve ali um rompimento por causa do inferno, por causa dos demônios que estavam alojados naquela menina. E talvez até mesmo a comunhão entre mãe e filha tenha sido, e provavelmente tenha sido abalada por causa dos demônios.
Ela tinha consciência que era espiritual, mas mesmo assim ela sentia os ataques, ou você acha que não? Sente, irmãos, sente. Por mais forte que a pessoa seja, ela sente. Por mais madura espiritual que ela seja, ela sente. O coração dela fica pequenininho, eu sei do que eu estou falando. Quando nós nos ligamos por amor a uma pessoa, é como Paulo diz, chorai com os que choram e sorriam com os que riem. Nossa alma está ligada em amor, não por violência, não por medo, não aquilo que provoca em nós nojo, ódio, não que provoca a prisão daquela menina, terrivelmente endemoniada. Então Jesus tratou primeiro o coração dela, mas pode-se dizer que a fé daquela mulher alcançou o que ela esperava. Logicamente o milagre vem da mão do Senhor, coisas extraordinárias acontecem a quem crê. Tudo é possível ao quem crê. Tudo é possível a quem crê, ao que crê. João 11:40, se creres verás a glória de Deus. E é isso que eu quero declarar para a tua vida, meu irmão, para a tua vida. Eu não sei por quem você tem orado, mas eu quero te falar, não pare por um minuto. Satanás usará até mesmo o alvo daquilo que é a tua promessa para te atacar. Como foi assim? Você encontrará rejeição das pessoas, elas dirão, larga para lá, larga no latão. Larga mais um no latão, e talvez até mesmo o silêncio do céu estará sobre o teu coração. Será momentos em que nós oramos e não vemos nada acontecer. O nosso coração se desfalece porque nós amamos a pessoa que é alvo da nossa oração. E então ouvimos uma resposta que é negativa e não sabemos o que fazer. Então ajoelhamos e começamos a implorar. Já fomos humilhados e envergonhados o bastante, mas mesmo assim, tudo que nos importa é ver que o alvo da nossa oração seja completamente cheio, o coração do alvo da nossa oração seja completamente cheio e tomado pelo Espírito de Deus, para que tudo possa ir bem. E eu quero terminar com vocês, meus irmãos, não para, porque o céu começou a obra em tua vida, e tudo que ele começou, ele termina, e eu posso provar isso, porque em Filipenses 2, versículo 12, diz que Deus desenvolve em nós com bastante temor e tremor a salvação. E depois disso, no versículo 13, fala que ele opera em nós tanto querer como realizar. O querer vem dele, o realizar também é dele, mas o caminho também é dele. Nós precisamos entender isso, porque em Jeremias, e aquela mulher foi submetida a um processo, em Jeremias 29:11, fala, os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos não são os vossos. Os meus caminhos são para lhe trazer paz e prosperidade. São para lhe trazer o final a qual vós esperais. O final que vocês esperam. O que queres que eu te faça? Jesus está te perguntando hoje. O que queres que eu te faça? O que queres? Você quer muito? Saiba, dor, vergonha, humilhação, rejeição. Vai haver. Mas não pare por isso. O propósito, ele deve ser maior do que a dor. E a postura deve ser a mesma. E permanecerá. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve meditação. A paz do Mestre. Orem pelo irmão Alisson. O irmão Alisson também está passando por uma batalha muito grande. Estou cansado, às vezes não consigo me expressar e verbalizar devido aos ataques. Vamos orar um pelos outros. Orem por mim. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.